pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: participação em sociedade, retas paralelas e retas concorrentes. Participação e sociedade. Dentro desse tema, nós iremos trazer um pouco sobre a cidadania no dia a dia. No plano da cidadania social, civil e política, não basta fazer o bem, e se abster de abordar o outro para que o faça também. Para que alcancemos uma plena cidadania, é fundamental a exemplaridade. Ingrediente que pode fazer toda uma diferença transformadora nos padrões de conduta social de um país. Basta examinar a etimologia de exemplo, de dentro para fora e amplo superlativo e mais amplo. Aquilo que deve ser copiado, imitado, seguido. Modelo, padrão, referência. Ou seja, cidadania é uma atitude essencialmente pública para que outros dela se sirvam, aprendam e motivem e até mesmo se constranjam a fazer o mesmo. Cidadania não pode se limitar a uma boa conduta individual, uma vez que é, sobretudo, uma atitude de participação e protagonismo social. A necessidade de esclarecimento em torno dessa questão é pungente, pois grande parte das pessoas mistura o assistencialismo e ações governamentais com ações de cidadania. É preciso prestar atenção no esforço de cidadania voluntária, de quem já paga imposto explícito ou embutido nos preços, para obter o mínimo de direitos e garantias fundamentais que deveriam ser obrigados de todos os governos. Mas, ao invés de ficar lamentando e dizendo que o Brasil não tem jeito, algumas pessoas resolveram ir à luta para mostrar aos demais cidadãos exatamente o contrário. O poder de transformação social se origina na cidadania e é em nome dela que devemos atuar. A grande questão para o entendimento do que vem a ser cidadania, ou os próprios direitos do cidadão, é entender que, na verdade, não existe um mundo real da sociedade, as dicotomias ou dilemas entre públicos e privados, ou mesmo entre consciência e prática. Há uma perfeita correspondência entre a nova ordem jurídica do Código Civil francês, a partir da Revolução Francesa, e o novo plano urbano de Paris, por exemplo. O desenvolvimento da calçada como espaço intermediário entre a rua pública e a prioridade privada nos dá uma dimensão rica da consciência da cidadania, ou do próprio coletivo enquanto categoria intermediária entre público e privado. Quanto mais consciência de direitos civis coletivos temos, mais devemos tomar conta, não apenas de nossas vidas e propriedades privadas, como, sobretudo, dos bens coletivos, como uma simples calçada ou uma rua pública. Pois, segundo o sociólogo Marshall, que nos legou o conceito mais acabado e claro de cidadania, os direitos civis coletivos conquistados no século XVIII, seguidos pelo direito político conquistados no século XIX, não só precedem, como devem se suceder cronologicamente na tomada de consciência do cidadão do século XX, quando, enfim, e só então, se consolidam os direitos sociais, ou seja, políticos que prometem direitos sociais, como pleno emprego, saúde e educação universal a cidadãos que não têm sequer consciência de que são verdadeiramente os senhores de seus mandatos eletivos, os fiscais dos fiscais, do cumprimento da ordem jurídica, econômica e tributária. Estão, na verdade, alienando a consciência política desses mesmos cidadãos. Falando um pouco de retas paralelas e retas concorrentes. Retas concorrentes. São duas retas distintas que estão em um mesmo plano não concorrentes, quando possuem um único ponto em comum. As retas concorrentes formam entre si 4 ângulos. De acordo com as medidas desse ângulo, eles podem ser perpendiculares ou oblíquas. Quando os 4 ângulos formados por retas são iguais a 90 graus, eles são chamados de perpendiculares. Na figura abaixo, as retas RS são perpendiculares. Observe, temos aqui
4 ângulos retos de 90 graus no encontro aqui. Essa reta é chamada de reta S, representada por uma letra minúscula, e essa outra reta ela é chamada de reta R, que também é representada por uma letra minúscula. Já os ângulos formados foram diferentes de 90 graus, aqui abaixo. Eles são chamados de concorrentes oblíquas. Na figura abaixo, representamos as retas U e V, que são essas duas aqui, e são retas oblíquas, porque não forma ângulos de 90 graus, ok? Retas concorrentes, coincidentes e paralelas. Duas retas que pertencem ao mesmo plano podem ser concorrentes, coincidentes ou paralelas. Enquanto as retas concorrentes apresentam um único ponto de intersecção, as retas coincidentes possuem pelo menos 2 pontos em comum e as retas paralelas não possuem ponto comum. Retas concorrentes. Observe, foi a que acabamos de estudar agora, certo? São aquelas retas que elas vão se cruzar em algum momento. Já as retas paralelas, elas andam lado a lado, mas elas nunca se cruzam. E as retas coincidentes, elas podem coincidir passando pelo mesmo local. Posição relativa de duas retas. Conhecendo as equações de duas retas, podemos verificar sua posição relativa. Por isso, devemos resolver o sistema formado pelas equações das duas retas. Assim temos retas concorrentes. O sistema é possível e determinado. O único ponto em comum. Retas coincidentes. O sistema é possível e determinado. Infinitos pontos em comum, ou seja, uma pode passar pelo mesmo local que a outra passou. Retas paralelas. O sistema é impossível, nenhum ponto em comum. Ou seja, elas duas andam lado a lado, porém, nunca uma vai cruzar a outra. Um exemplo clássico é a famosa linha do trem. Temos 2 trilhos, cada um de um lado, e aqueles 2 trilhos, eles nunca vão se cruzar, certo? Temos aqui mais clara. Retas paralelas, reta A e reta B, nesse caso, elas vão manter a mesma distância. Por exemplo, se elas começaram a ser feitas com distanciamento de 10, elas vão continuar com distanciamento de 10. E assim serão infinitas. Já retas concorrentes, é como se fossem 2 competidores que, digamos assim, vêm de locais diferentes para chegar no mesmo local. Certo? Aí eles vão andar e vai chegar um momento que eles vão se cruzar e formar esse ponto comum. São as retas concorrentes. Caso você tenha ficado com dúvida em relação aos temas abordados, aos conteúdos abordados, vocês podem entrar em contato com o professor, com o número que está aqui na tela, certo? Não fique com interrogação, não fique com dúvida. Entre em contato com o professor e tire todas as dúvidas. Revisando a aula. Começamos a aula falando de participação em sociedade, com as temáticas retas paralelas e retas concorrentes. Em seguida, dentro do tema participação em sociedade, falamos da cidadania no dia a dia. Continuando a aula, retas paralelas e retas concorrentes. E, por fim, posição relativa de duas retas. Fizemos a revisão da aula, agora vamos ao desafio de hoje. O desafio de hoje é simples e prático. De acordo com o seu entendimento, explique a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes. Você pode estar fazendo um vídeo ou gravando um áudio e mandando para o seu professor respondendo o desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de compartilhar e curtir todos os vídeos. Grande abraço e até a nossa próxima aula.